Coloca a proteção aí, meu amigo, minha amiga, acelera o mundo. Vem comigo falar um pouquinho aqui do GP lá em Le Mans, que foi sensacional. Que corrida, né? Mais uma de várias corridaças que tivemos em 2024. Quero trazer aqui algumas atualizações com relação a isso. Eu vou trazer a fala de alguns pilotos após a corrida e também a classificação do campeonato, né? É bom dar uma olhadinha, ver como é que tá, porque o parquinho tá pegando fogo, né? O Jorge Martin segue dando ultimato, né? E realmente parece que vai deixar a Ducati se não receber a vaga que ele quer. E você, já comenta aí, pegaria o Martin ou pegaria o Marc Marques? Ou deixaria o Enea Bastianini? Acho que o Enea tá meio carta fora do baralho, né? Mas tudo pode acontecer. Deixa um comentário aí. Qual seria a sua opinião se você fosse o chefão da Ducati? Bom, existe um cobiçado assento, né, sobressalente da fábrica Ducati Lenovo ao lado do Francesco Bagnaia para o ano que vem. E ele, claro, está causando agitação. Depois de se defender para vencer em Le Mans e derrotar Marc Marques, da Gresini, e também o próprio Pecco Bagnaia, Martin discutiu o assunto em sua entrevista pós-corrida. Abre aspas, acho que não tenho nada a demonstrar. Eu acho que sobre o meu futuro, posso dizer que as coisas que acontecem nas próximas corridas não vão mudar nada. Mesmo que eu ganhe, mesmo que eu caia, acho que já fiz o que precisava fazer e estou muito feliz com o meu desempenho. Com certeza é importante, acho que talvez seja mais claro, mas acho que não vai mudar. Sou o mesmo piloto de ontem, o mesmo piloto de quinta, então eles têm que tomar uma decisão. Acho que já escolheram, e seja o que for, vai ser bom. Quero muito ir para a equipe de fábrica da Ducati, mas se não me quiserem, por qualquer motivo que não saibamos, então darei meu talento a outras pessoas. Tá aí, né? A Ducati que terá que escolher, então, para qual piloto vai perder para a concorrência, né? Vai perder o Marques ou vai perder o Martin? Comenta aí, faça a sua aposta. Enquanto eu falo aqui, deixa eu colocar algumas imagens para você. Que corridaça foi essa, né? Que corridaça foi essa, meus amigos? Vai vendo aí enquanto eu trago mais informações. Para você que se liga aqui na nossa programação, né? Você ligado aqui no canal Esporte Total. Momentos emocionantes. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aí o Best apagando volta longa. Daqui a pouco eu falo sobre isso também por aqui. Qual foi a estratégia do Marc Marques até chegar ao P2? Ultrapassar Pecco na última volta foi sensacional para Marc Marques. No pós-corrida ele disse, abre aspas, hoje cozinhamos esse pódio de forma mais lenta. É verdade que ontem foi um começo irreal e isso me deu aquele segundo lugar na corrida sprint. Para mim ontem o mais importante é que tive ritmo para voltar. Hoje eu sabia que o ritmo estava lá, então lentamente tento ultrapassar os outros pilotos. Então quando eu estava naquele terceiro lugar, perdemos algum tempo lá com o Digia. Mas a partir daí eu disse, o terceiro lugar está bom. Vi que os estava apanhando, o ritmo estava lá. Esperei que o Pecco atacasse Martin nas últimas voltas, mas não foi assim, então decidi atacá-lo. Pra ver que o Marques tá cerebral também, né? Em terceiro tá bom, né? Não é mais aquele Marques de outrora que ia no vai ou racha, querendo sempre a vitória, né? Então tá aí um pouco também do Marc Marques. Essas falas todas são do pós-corrida, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho por aqui. Outra coisa que mudou, né? Com a Liberty Media parece que o show ficou um pouquinho diferente também, né? Temos mais show do que tinha antes, né? Com certeza você vai perceber algumas mudanças com essa aquisição da Liberty Media. E o Bagnaia? O Bagnaia vê o copo meio cheio. Apesar de ter caído na sprint e ter sido derrotado por Martin durante toda a corrida e por Marques na volta final do domingo, o campeão mundial consecutivo resume o GP da França com uma abordagem de copo meio cheio, abre aspas. Eu estava tentando fazer o máximo, mas podemos considerar o fim de semana de uma forma positiva, considerando a sexta-feira que correu perfeitamente. Então,
a pequena questão ontem na sprint que não nos permitiu terminar a corrida. Hoje esses dois foram apenas mais rápidos. Tentei fazer o máximo, mas nas últimas 5 voltas lutei para ter algo mais. O caminho oposto em comparação com Jerez, mas de qualquer forma melhoramos um pouco nessa pista que no ano passado caí e há 3 anos caí. Por isso era importante terminar a corrida. Fizemos o mais rápido de forma rápida. Então, feliz com isso, mas com uma terceira posição nunca poderei ficar realmente satisfeito. Mas, de qualquer forma, vamos para Barcelona e tentar melhorar um pouco. Palavras do Pecco Bagnaia. Vai falar o que também, né? Tomou aquela passa... Ele já disse em entrevista, né? Que com o Marc Marquez tem que ser agressivo, né? Foi o que ele fez na corrida passada. Aqui na França não deu, né? Não teve como segurar o Marc Marquez. E o Pedro Acosta, primeiro DNF do Acosta, né? Primeiro abandono do Acosta na MotoGP. Deixa eu colocar um vídeo aqui. Se por acaso a Dorna derrubar meu vídeo por causa desses vídeos aí, eu vou ter que editar, né? Aí você entenda, né? Mas acho que não, é só trechinhos, né? Vou assistir aqui um trechinho. Pelo menos queria assistir aqui, mas não está funcionando. Deixa eu tentar aqui. Infelizmente agora há pouco tinha funcionado. Vamos ver se dá aqui. Se funcionar, eu coloco esse vídeo aí no ar pra você. Ah, não vai dar não. Tá com defeito aqui no site. Enfim, a queda ali do Pedro Acosta, né? A maldição de Pedro Acosta em Le Mans atingiu novamente, novamente quando a estrela novata sofreu sua primeira queda na temporada. Falando à mídia após corrida, Acosta explicou o que aconteceu quando evitou por pouco Fábio Di Giannantonio e também o Alex Espargaró, né? Dá para notar que o talento do Acosta é bem similar ao do Marquez, né? Porém o Acosta não é tão louco, digamos assim, do que é o Marc Marquez, ele vai mais na boa. Por isso as quedas não acontecem. É só a primeira do ano, né? Interessante. Abre aspas. Bem, começamos bem para sermos honestos. Fomos bastante rápidos. Mais do que tudo, né? Digia e Alex estavam tendo uma batalha na minha frente, na curva 7. E talvez chegando a 8, eles estavam muito à direita e travaram bem cedo para ir para a esquerda. E quando perceberam que era bastante lento... começaram a soltar. E foi nesse momento que eu estava vindo rápido. No final, eu não queria bater no Alex e destruir a corrida de outro cara. Então tentei parar a moto e então eu tranquei a frente. Tá aí a explicação do Pedro Acosta. Você está ouvindo aí as explicações dos pilotos após a corrida de domingo. E o Brad Binder, depois de se classificar na parte de trás do grid, tanto a sprint quanto a corrida de domingo se tornaram tudo sobre salvar o máximo de pontos possíveis para Brad Binder, né, da KTM. Um P8 no domingo foi um grande esforço do sul-africano, enquanto ele e a KTM se dirigem a Barcelona em busca de um fim de semana melhor no escritório. Abre aspas, domingo muito melhor que sábado. Reunimos uma experiência muito boa na sprint. Conseguimos dar hoje um bom passo em frente, já me aqueci, me senti muito mais confortável, a moto estava ficando melhor, parando um pouco melhor que ontem. Eu sabia que começando do último lugar na corrida, o objetivo era montar uma corrida com 0 erros, né? Não consegui isso, pelo menos conseguimos passar por mais algumas posições, foi bom terminar em P8 no final. Especialmente começando em último, mas o P6, o lugar estava bem ali, então eu realmente queria mais. Mas no final das contas, acho que nos colocamos em uma posição muito difícil na classificação, em último lugar, e passamos o fim de semana. Então vamos tentar novamente na próxima semana, palavras do Brad Binder, né? Ele que desapareceu, né? O Brad Binder sumiu, desapareceu, não é mais o mesmo do ano passado. Comenta aí o que aconteceu com o Brad Binder. Desse jeito, há quem diga que o Marc Marquez vai para a KTM, né? Se não for para a Ducati, vai para a KTM. E aí até o lugar dele pode estar meio, né? Contrato rasgado, né? Por que não? Nunca se sabe, né? Então, o Brad Binder que se cuide, porque a outra vaga é do
do Pedro Acosta, não tem a menor dúvida, né? E certamente a corrida começa na qualificação e largar em último dificulta bastante as coisas e acabar em P8, sem dúvida, foi até glorioso. E o Fábio Quartararo, deixa eu trazer aqui algumas atualizações sobre também o Fábio Quartararo. Ele comemorando aqui com esse look modificado aí de rosa, né? Vamos assistir aí. As the French fans were hoping to see Quartararo take his first top six finish of the season. So much of the success of this Grand Prix, of course, has to go to the organisation behind this Grand Prix, led by Claude Michy. But I don't think it's too far French to say that this Grand Prix would not be the blockbuster destination event it is if it wasn't for Fabio Quartararo. Johann Zarco giving the French fans... Os dois pilotos da casa aí, né? Quartararo e também o Zarco. O Zarco sem botas aí. Legal isso, né? Jogar as botas pra torcida, alegrar a torcida é sempre muito bacana, né? Então tá aí as imagens do Johann Zarco e também do Fábio Quartararo. E o Quartararo tá feliz, hein? Apesar de ter caído, ele tá feliz, se sente competitivo agora. O grande prêmio em casa do Fábio Quartararo pode ter terminado no cascalho, mas foi um fim de semana fantástico para o francês. Ganhar entrada automática no Q2, qualificar o P8 e depois chegar em P6 na corrida foi impressionante. Daí o motivo pelo qual, apesar da queda, ele deixa Le Mans feliz. Abre aspas, para ser sincero, estou feliz. Estou feliz porque é a primeira corrida deste ano que sinto que sou competitivo. E estou lutando com pilotos que sinto como lutava no passado, como o Alex, vi o Maverick e o Mark à minha frente a 10 voltas do fim quando caí. Então sinto-me feliz. Infelizmente caímos, mas estamos... mas estar nessa posição, né, em P6, sem muitas quedas na minha frente, foi a primeira vez. Então, eu dou tudo, eu queria o máximo. Infelizmente caímos, mas demos 100%. Palavras do Quartararo. Além disso, o Quartararo admitiu, né, que fez uma mudança massiva na moto, o que permitiu o El Diablo sentir uma diferença pequena, mas positiva, de encontrar uma nova configuração de base em potencial. Abre aspas, esta manhã fizemos uma grande mudança na moto que a equipe esperava que eu dissesse que, é completamente diferente, ou ruim, ou algo assim, né? E eles esperavam que eu sentisse uma grande diferença, mas senti uma pequena diferença de uma maneira melhor. É o que ele sempre fala, né? Não consegue dizer que melhorou muito, mas pelo menos deu uma melhoradinha. Então corremos hoje com essa moto. Para mim parece que vai ser a nossa base. E depois de amanhã teremos 2 dias de testes em Mugello. Portanto, teremos a oportunidade de comparar também em uma pista totalmente diferente, né? Mas hoje acho que estava andando muito bem. E espero que possamos continuar. Tá aí palavras do Fábio Quartararo. Aqui correr em casa também é diferente, né? Correr em casa dá aquela motivação a mais. Se vai realmente melhorar daqui para frente, a Yamaha tem um projeto. Claro que ele ficou na Yamaha pelo salário também que deram para ele, mas pode ser um pouco da promessa de que possa vir algo de bom no futuro, né? Claro que o dinheiro pesou mais, né? Mas a promessa de ter algo competitivo no futuro pode ter ajudado nessa renovação dele com a marca. E quem sabe, né? Os fãs ficaram felizes com o que viram, né? Afinal, o Quartararo correndo assim, estando em P6 na prova, com a moto que tem, né? Até cair, realmente dá pra ficar feliz. Agora, se isso aí vai continuar assim ou não, aí só o tempo dirá, né? E para fechar o assunto aqui, vou falar do Bastianini também, que está desapontado, né? Afinal, a sua vaga, ela está em risco. Deixa eu colocar o Best aí na tela.
Tá aí o Bestia na tela para você. Bastianini está desapontado, né? Afinal, sua vaga está em risco. No papel, um P4 é um bom resultado, especialmente após uma penalidade de volta longa, após um incidente com o Espargaró, né? No entanto, Enea Bastianini deixa Le Mans desapontado, depois de demonstrar nas últimas etapas da corrida que ele tinha ritmo para vencer. Abre aspas, estou frustrado agora. Sim, porque para mim hoje era importante tentar vencer a corrida, e o ritmo era tentar vencer. Não sei se foi possível, mas a velocidade foi muito boa. E depois de ultrapassar sobre a Lakes, fiz a volta longa e tentei novamente diminuir a diferença, mas era impossível. Tentei ultrapassá-lo, ele freou muito tarde e demorou muito. Tentei entrar, mas foi impossível. Perdi minha traseira naquela frenagem e cortei a chicane. Tá aí as palavras então do Enea Bastianini. Vamos lá com a classificação do campeonato. Lembrando, você pode acessar a classificação aqui no nosso site, né, informatudo.com.br/esportes. O link está aqui na descrição. Vem aqui na página inicial. Aí vai ter aqui o Motociclismo News, também demais esportes que abordamos, né? E aqui tem a classificação Moto 2024. Tem o Superbike e também a MotoGP. Deixa eu trazer aqui a MotoGP então. Ver como ficou aqui a MotoGP. Vamos começar com a Moto E, né? Deixa eu arrumar aí a tela para você poder acompanhar comigo. Vamos à classificação do campeonato. Tá aí, o Casadei é líder do campeonato, tem 77 pontos, Spinelli pertinho ali com 75, Zanoni é o terceiro, 47. O Granado foi lá para baixo de vez, né? 10º lugar agora com 23 pontos. Complicado o Granado, né? Nessa corrida da França faltou ímpeto por parte dele. Só que é difícil, né? Há 2 anos atrás, lembramos, ele perdeu o título porque teve ímpeto demais. Aí caía muito, né? Então é difícil, né? É complicado. Não sabemos também o que aconteceu na corrida, se a moto ajudou ou não ajudou, né? Mas eu já vi gente criticando que ele não teve ímpeto, né? Daí repito, lá em 2022 ele deixou de ser campeão, botou fora o título porque teve ímpeto demais e caiu, né? Então é muito complicado a vida de piloto, né? Deixe seu comentário, mas que a carreira do Eric na Moto E eu acho que já acabou, né? Tá na hora dele botar novos rumos, aproveitar a juventude que ainda tem, né? E partir para algo diferente. Sei lá onde, né? Mas quem sabe Moto 2, né? Pode ser uma boa pegada. Vai que ele consegue se destacar ali, né? Enfim. Moto 3. Dani Rolgado é líder do campeonato, tem 94 pontos. David Alonso, a sensação, hein? Tá chegando, Alonso. Tá legal a Moto 3, hein? Era mais legal quando tinha o Diogo Moreira, é verdade, mas tá muito legal de ver, hein? David Alonso tem 93, 1 ponto a menos. O troço tá pegando fogo. Colin Weier é o terceiro colocado, né? 62 pontos. A categoria que é boa de ver porque as motos são iguais, né? Ali vale a vontade de vencer, ali é a gana de vencer que diferencia, né? E a experiência um pouco também, né? Que diferencia os melhores dos piores, né? Diferente da Moto 2, quando a moto já começa a moto também é igual, claro, mas aqui já tem que ter adaptação à categoria. Dá pra ver que todos que vieram da Moto 3 estão andando em último, né? Inclusive o Diogo Moreira, né? Então precisa se adaptar. Sérgio Garcia aqui, que veio da Moto 3 há 2 anos atrás, ano passado patinou também e agora está andando muito bem, né? Sérgio Garcia é líder com 89. Joey Roberts é segundo com 82 e o Fermin Aldeguer é terceiro com 63. A Aldeguer deu uma apagadinha também, né? A Aldeguer também deu uma apagadinha. Na MotoGP, vamos lá. Para fechar aqui o vídeo, Jorge Martin. Deixa eu pegar o outro gráfico aqui. Esse gráfico aqui é mais legal. Deixa eu colocar aí na tela para você. Jorge Martin lidera o campeonato, 129, é fogo no parquinho, meus. As 3 categorias estão sensacionais, né? Banhaia ainda é vice com 91. E o Marques agora é terceiro, entrando de vez na briga com 89 pontos, né? 89 pontos. O Marques não ganhou nenhuma corrida. O Banhaia ganhou 3 corridas. O Martin ganhou 2, é isso? 2, né? Então tá aí, o Marques entrou de vez na briga. A diferença agora para o Banhaia são 2 pontinhos e para o líder 40 pontos.
praticamente uma etapa, né? Então, o Marques com certeza entrou na briga, entrou, não vou dizer favorito, né? Olha, é difícil dizer quem é favorito, né? Entre Marques, Banhaia e Martin aqui, é difícil realmente. O Bestia é o quarto, tem que mostrar serviço se quiser a vaga. Eu acho muito difícil o Bastianini ficar. Se eu tivesse que apostar entre Martin, Marques e Bastianini, eu daria o quê? 25% de chance para o Bastianini. Só o fato de ser italiano mesmo pode pesar nessa hora, porque entre Marques e Martin, com certeza será um dos dois, né? Salvo uma pequena diferença de chance, né? Vinhales é quinto, Acosta sexto. Acosta tem 73, né? Também tá na briga. Tá um ano bem bonito, realmente. Tá um ano bem bacana. Nos construtores, Ducati lidera, 170, KTM é a segunda, 107, a Aprilia terceira com 100, Yamaha quarto, depois a Honda em quinto. Times, Ducati Lenovo é líder, 180, Pramac é a segunda com 144. A Ducati Lenovo consegue estar aí por causa do Bestia, tem que ser falado também, né? Tá ajudando ali, né? A Aprilia terceira com 132, cada corrida muda, né? Tem alguém na ponta, outro mais para trás, né? Tá bem interessante. Gresini é a quarta, depois as demais. Então é isso, amigos, tá aí mais um vídeo aqui no canal Esporte Total, muito emocionante. Fiquei meio fora ultimamente por causa das tragédias que aconteceram aqui no sul do Brasil, né? Eu estava lá no meu outro canal. Quem gosta de informação, inclusive, de turismo, né? Tem um canal de turismo chamado Viagens de Ariel. Quiser se inscrever lá. Eu foquei mais naquele canal porque era importante nesse momento, né? Agora vou gradualmente voltando aqui ao canal Esporte Total. Momentos emocionantes, fazer o que eu amo, né? Mas eu preciso da tua ajuda também aqui no canal, hein? Pix aí na tela, puder e quiser nos ajudar, né? Qualquer valor ajuda a nos motivar. Like, inscrição, aquela coisa toda, compartilhar com os amigos, né? Para podermos seguir esse trabalho que é divulgar esses esportes menos favorecidos da grande mídia. Certo? Valeu, obrigado, um abraço. E até a próxima. Não esqueça, vai pilotar? Acelera Mundo. A emoção do esporte é o que nos move. Também siga nosso outro canal lá, Viagens de Ariel, Viagens de Moto, Encontros e Viagens de Moto by Ariel. Lá eu trato sobre as minhas viagens particulares, pilotagens particulares de moto, tá bom? Valeu, abraço e até a próxima.